Uma boa tarde para você. O Jornal da Globo News, edição das 4, começa agora. Vamos aos destaques dessa tarde. Dados obtidos com exclusividade pela Globo News mostram que o investimento em saneamento básico nos 5 primeiros meses deste ano foi o menor dos últimos 6 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 23%. Enquanto isso, em todo o país, há comunidades como esta, que convivem com o esgoto a céu aberto. Imagina só descer na portaria do seu prédio ou abrir a porta da sua casa e encontrar um monte de lixo empilhado, encontrar esgoto correndo a céu aberto ou a água não tratada na sua torneira. Uma situação nada saudável para a população. O que a gente vai mostrar agora está diretamente relacionado a esses problemas. O investimento em saneamento básico entre janeiro e maio desse ano foi o mais baixo dos últimos anos. O dado exclusivo é da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e foi obtido pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação. Acompanha comigo aqui no nosso telão. Se a gente analisar o período de janeiro a maio do ano passado, foram investidos mais de 246 milhões de reais em saneamento em todo o país. Esse ano, no mesmo período, o valor foi de pouco mais de 189 milhões de reais. Isso representa uma redução de 23% em investimento nesse setor. Para explicar para a gente as consequências desse retrocesso no saneamento do país, eu vou conversar com a repórter Adriana Perrone. Adriana, boa tarde para você. Bom, você esteve hoje numa das áreas mais carentes em saneamento aqui de São Paulo. Queria que você contasse para a gente o que você viu por lá. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu vi o reflexo, dessa falta de atenção, da atenção necessária para esses locais. Nós fomos na comunidade, eu e Leandro Cotrim fomos na comunidade Anchieta Grajaú, que fica na Zona Sul, aqui da capital paulista, e o cenário que nós vimos foi aquele chão de terra batida e água descendo pelas ruas, que na verdade não é água, é esgoto. Conversamos com alguns moradores, esses moradores relataram a situação dessa comunidade. Lá vivem segundo o líder comunitário, cerca de 3.500 famílias em cerca de 970 casas. Hoje, aqui em São Paulo, está muito frio, Cris? Então, não estava com cheiro forte, hoje não está chovendo, hoje não havia muitas crianças brincando nas ruas. Mas quando está muito calor, então todo esse reflexo aparece ainda mais, aquele cheiro forte, as crianças brincando na rua, a gente sabe que criança não dá para controlar, elas mexem no esgoto, elas brincam no córrego, e quando chove a situação piora, porque daí vem aquela água correndo aí pelas casas, pelas ruas, enfim, água suja. Eu conversei com a Alda, ela está grávida de 9 meses, Cris, ela tem outros 2 filhos, mora numa casa bem simples nessa comunidade, ela contou como é viver num local assim, falou dessa questão da saúde também, vamos ver. É horrível ficar nessa situação, A gente vive aqui porque não tem outra forma, Não tem outro jeito, mas é ruim mesmo, é horrível. O cheiro, em questão, como você falou, de rato, de bicho, tudo incomoda. Quando chove aqui é uma precariedade total na comunidade. Acaba a chuva levando as fezes, os esgotos, tudo para dentro da nascente que a gente temos aqui. E essa nascente, ela acaba desovando na represa, E acaba poluindo. E as casas, ela também acaba infiltrando bastante água, Trazendo também mijo de rato, fezes, para dentro das casas, afetando a saúde das crianças, das famílias que habitam dentro das casas. E só para complementar, a Alda me contou que a filhinha dela de 4 anos, com alguma frequência, fica doente. Então, diarreia, virose, a gente sabe que o saneamento básico está diretamente ligado à saúde. E olha só, no início do mês de julho, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que altera o marco legal do setor do saneamento básico. Esse texto vai passar por análise do Congresso, mas ele está provocando muita discussão. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Roberval Tavares de Souza, que é presidente da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Obrigada pela sua participação, Roberval. Quais são os pontos sensíveis desse texto, que inclusive vocês se posicionam contra essa medida provisória? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Isso que você acabou de mostrar aqui em São Paulo acontece pelo menos na metade de todo o nosso país. E com essa proposta que o governo federal fez desde o dia 6 de julho, uma medida provisória, vai piorar essa situação, deixar isso muito claro aqui para a sociedade. Por que vai piorar? Primeiro, que a medida provisória não é o ato mais democrático existente do nosso país para conduzir uma questão tão importante para a sociedade, que é saneamento básico. Nós acreditamos na discussão feita com as associações, feita com a sociedade, e que isso seja encaminhado por projeto de lei. Isso foi dito já ao governo federal e não houve resposta do governo federal a nenhuma entidade do setor, inclusive a ABS. Nós propusemos que isso fosse encaminhado à Câmara e na Câmara nós tivesse um grande debate para conseguir fazer uma lei que fosse boa para todo o nosso país. Então, medida provisória não é o melhor ato. O segundo ponto diz respeito ao que traz essa medida provisória, né? O ponto de maior complicação para ela é que, a partir de agora, todos os municípios deverão fazer chamamento público para poder definir a operadora que vai atuar no seu município. Não é assim normalmente hoje? Não, hoje não, antes da medida provisória, né? O município, ou ele decide ser o operador, pode ser operado pelo município, ou ele lança uma licitação e contrata uma empresa privada para fazer esse serviço, ou ele faz um convênio com a empresa estadual de saneamento e pode exercer a função de operação desse sistema. O que traz de novo na lei é que, a partir de agora, é obrigatório o chamamento público. Isso, do ponto de vista de concorrência, é muito bom. Porém, atrás disso, ele traz uma destruição da lógica do que nós chamamos, dentro do setor de saneamento, do ganho de escala. O que é o ganho de escala? Municípios grandes, eles são rentáveis e eles proporcionam tarifas menores para todo o sistema. Isso significa que os municípios grandes vão poder, vai ter chamamento público e aí vai ter uma disputa para operar os municípios grandes, os municípios pequenos não terá disputa. E isso vai aumentar a tarifa de água para os municípios mais pobres. E o governo federal não quer ouvir o setor com relação a isso. Esse é o principal ponto que traz essa grande discordância com relação à medida provisória. Eu vi aqui vocês relatando quanto à questão dos investimentos, que foram menor 23% do que o passado. Essa situação que o governo federal está trazendo pode piorar essa situação. E isso a sociedade tem que saber. Roberval, agradeço muito sua participação aqui na Edição das 4. É importante discutir todas essas propostas de mudança e o importante é que saneamento básico passe a ser prioridade, né, Cris? Sem dúvida nenhuma, Adriana, você tem toda a razão. Obrigada a você, obrigada a Roberval também por estar aqui na Edição das 4 com a gente. Bom, a gente tem uma nota aqui, a Confederação Nacional dos Municípios informou que tem defendido diariamente a criação de políticas públicas federais e estaduais que possibilitam a ampliação e melhoria dos serviços de saneamento pelos municípios, criando atuações integradas para a proteção do meio ambiente e o combate à poluição. Já o Ministério das Cidades diz que a queda dos investimentos se dá pela baixa execução das obras que são exclusivamente responsabilidade dos governos, dos estados e das prefeituras. O Ministério das Cidades diz que é responsável pela liberação dos recursos que são desembolsados de acordo com a evolução e o andamento das obras. E ressaltou que cobra dos governos, dos estados e prefeituras um cronograma de acordo com a necessidade. Ainda, segundo o Ministério das Cidades, não falta recurso para ser repassado. Natuza voltou aqui para a gente falar desse assunto. Natuza, eu estava me lembrando, a primeira matéria que eu fiz na minha vida na TV Globo, lá na década de 90, foi sobre leptospirose numa comunidade no Rio que tinha exatamente esgoto ali a céu aberto. A nossa sensação é que, mais de 20 anos depois, as coisas não melhoraram nada. Em alguns lugares até pioraram. Em alguns casos, quando houve melhora, Cris, melhorou muito pouco. Para a gente poder abrir um pouco dos dados que o Roberval começou a citar ali, 55% do país produz esgoto e joga esse esgoto na natureza, despeja na natureza. E isso, claro, tem seríssimas consequências, sobretudo para a saúde pública. Esse 55% do esgoto que vai para a natureza, ele equivale a 6 mil piscinas olímpicas
por dia, cheinha de esgoto. Isso é um grande problema. E quando a gente vê um dado de queda de recurso por qualquer razão, seja porque o governo federal colocou menos dinheiro, seja porque as prefeituras, que também estão quebradas, não dão conta de fazer as obras e produzir, portanto, estruturas que garantam o saneamento básico, dá uma dor no coração, Cris, porque 35 milhões de brasileiros e brasileiras, de acordo com dados de 2016, sequer têm acesso à água tratada. Isso, a ter acesso à água potável, é o mínimo básico da dignidade humana. E nem isso se tem. E aí chega em período de campanha, que é o período que a gente está agora, candidatas Brasil afora, não dão a dimensão real ao problema, não dão tanta importância como deveria. E aí, se a gente for olhar só pelo aspecto de gasto, há especialistas que dizem o seguinte: a cada R$1 gasto em saneamento básico, economiza-se R$4 na rede pública de saúde. Porque quanto mais acesso a saneamento, menos expostas as nossas crianças e os nossos adultos estão a doenças. Ou seja, a gente vive numa lógica de gastos em que o Estado brasileiro não tem condição de se sustentar, precisa cortar gastos, mas há corte de gastos, há reduções de gastos que são estúpidas, que são burras, como essa, por exemplo. Reduzir gasto em saneamento significa gastar 4 vezes mais em saúde pública e a gente tem um problema sério, crônico de saúde. Então, para quase a metade da população brasileira, Cris, esta parte da população, esse percentual altíssimo, ainda vive no século XIX. E não há expectativa de melhora tão cedo nesses índices. Não, é impressionante, porque evidentemente que essas imagens que a gente está mostrando aqui, elas levam a muitas e muitas doenças, né? Nessas pessoas que moram nessas regiões ou trabalham nessas regiões. E não são minoria, né? Não, e não são minoria, exatamente. Natuza, obrigada. Até amanhã para você.